Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Galera, eu sou o professor Jefferson Fiel, professor de raciocínio lógico, e quero falar hoje especialmente com você que fez a prova aí do concurso do SEDUC para professor, né, que aconteceu nesse último final de semana aí. Então houve alguns comentários, professor, vai anular prova, não vai, teve questão lá que é passível de recurso, enfim. Houve-se algumas discussões, galera, mas nós estamos aqui para deixar tudo bem claro e compreensivo. A princípio, quero dizer que não tem nenhum problema em nenhuma das questões. Todas elas são possíveis de serem resolvidas, tem a solução dentro das alternativas, tranquilamente. Tá? Tem uma outra questão que acabou exigindo um pouco mais de habilidade e interpretação na hora de nós respondermos. E isso causou aí uma certa confusão, né? Um desconforto muito grande em alguns concurseiros aí. Mas vamos esclarecer isso daí, corrigindo as 3 questões de raciocínio lógico-matemático que caíram nessa prova. Então, você que fez, vem comigo, galera. Vamos lá. Primeira questãozinha, a questão número 13, né? Porque o número da questão era a mesma, independente da área que você foi fazer, se era para professor de geografia, história, pedagogia, seja qual área você foi. O número da questão era a mesma, ok? E as questões eram as mesmas também. Então, primeira questão de raciocínio lógico lá, número 13, dizia bem assim. Numa pesquisa sobre o uso entre 3 produtos A, B e C, o resultado foi 150 dos entrevistados usam o produto A, 120 usam o produto B, 80 usam o produto C, 40 usam A e B, 50 usam B e C, 45 usam A e C e 25 usam os 3 produtos. Se 70 entrevistados não utilizam os 3 produtos e todos opinaram uma única vez, então o total de pessoas entrevistadas foi. Aí aqui nós temos as alternativas de respostas. Bom, como que nós vamos resolver isso daqui, galera? Isso aqui trata-se de uma questão de raciocínio lógico-matemático envolvendo o uso de diagramas de Venn. Nós falamos isso em diversas aulinhas sobre diagramas. E aqui é algo bem tranquilo. Como que eu resolvo, professor? Eu vou construir diagramas de acordo com a quantidade de variáveis. Quais são as variáveis presentes nesse exercício? São os produtos. Eu tenho o produto A, eu tenho o produto B e eu tenho o produto C. Portanto, 3 variáveis. Então, eu vou construir 3 diagramas. Lembram disso? Olha só. Ó. Vou colocar aqui um, vou colocar aqui o outro, sempre entrelaçado um no outro. Por que que eu faço entrelaçado? Porque existe região comum entre eles, beleza? Então, eu vou chamar esse cara aqui de A, vou chamar esse cara aqui de B e vou chamar esse outro aqui de C. Então, está aqui os 3 produtos A, B e C. Tranquilo? Como que eu resolvo? A dica nossa foi sempre o seguinte. Quando a gente tem situações envolvendo diagramas, o segredo é começar sempre pelo meio. Como assim, professor, começar pelo meio? Eu começo pela intersecção dos 3 produtos, ou seja, colocando a informação que diz quantas pessoas adotaram os 3 produtos. Vamos lá? Ele fala aqui, ó, 25 usam os 3 produtos. Então, o segredo é começar por aí. Então, olha só, aonde que estão os 3 produtos aqui? Aqui no meio. Então, eu vou colocar, ó, 25. Beleza? Tranquilo. Depois que eu coloquei a quantidade que usa os 3, agora eu tenho que eliminar a quantidade 2 a 2, de acordo com a informação do exercício. Então, eu tenho aqui, ó, 45 usam A e C.
O que eu entendo com isso? Que entre a intersecção de A com C tem que ter 45. Veja bem, olha A com C, onde que está aqui, ó. A com C. Nessa região aqui, tem que ter 45 pessoas. Só que você não pode esquecer que você já colocou 25. Então, se eu tenho que ter 45 e já coloquei 25, faltam quanto? Isso mesmo, faltam 20. Falta aqui, ó, 20. Beleza? Agora, 50 usam B e C. O que quer dizer isso? Na intersecção do conjunto B com C, tem que ter 50. Vamos identificar aqui onde que está B com C? Olha só, B com C é essa região aqui, ó. B com C, ó. É essa região aqui. Então, nesse trecho, nesse pedaço, tem que ter 50 pessoas. E eu já tenho 25. Então, está faltando quanto? 25. Então, eu coloco aqui 25. Beleza? Bom, agora a outra intersecção. Aqui, ó. 40 usam A e B. O que quer dizer isso? Que entre A e B tem que ter 40 pessoas. Quantas pessoas eu já marquei aqui? Eu já coloquei aqui dentro, ó, 25. Porque é aquelas 3 inicial. Então, 40 tira 25, sobram 15. Beleza? Bom, eu marquei primeiramente a intersecção dos 3 juntos, que era 25. Depois eu fui eliminando uma por uma da intersecção 2 a 2, sempre descontando os 25 que eu já havia colocado. Essa é a dica. Se você esqueceu de descontar, dançou, porque aí você vai somar a mais, vai ser contado em duplicidade. Entende isso? Bom, agora, depois disso, eu vou colocar os individuais. Quem são os individuais? Ele diz assim, ó, 80 usam o produto C. O que quer dizer isso? Quer dizer que dentro do produto C tem que ter 80 pessoas. Vamos contar quantos que tem dentro do C, dessa bolinha do C, ó, tem que ter 80 pessoas aqui dentro. Eu tenho 25. Com 25, 50. 50 com 20, 70. Para 80 faltam, isso mesmo, galera, 10. Beleza. Agora, 120 usam o produto B. O que quer dizer isso? Que dentro da bolinha do B, eu tenho que ter agora 120. Vamos contar quantos eu tenho aqui dentro. Eu tenho 25. Com 25, 50. 50 com 15, 65. 65 para 120, faltam 55. Tranquilo? Beleza. Agora falta aqui, ó, o produto A. Quanto que tem o produto A? Ó, 150 usam o produto A. Isso quer dizer que dentro do universo da bolinha do A, eu tenho que ter 150. Quantos que eu já tenho? 15 com 25, 40. 40 com 20, 60. 60 para 150, faltam 90. Pronto. Já distribuí os valores no diagrama. Só que tinha um detalhe aqui, galera. Ele falou que 70 entrevistados não utilizam os 3 produtos. Ou seja, não utiliza nenhum deles. Então, fora essas pessoas que responderam usar um deles, existe do lado de fora 70 pessoas que disseram, olha, eu não uso nenhum desses. Então, elas têm que serem consideradas. Por quê? Porque elas foram entrevistadas. A pergunta aqui é, então, o total de pessoas entrevistadas, ele não quer saber só quantos gostam do A, do B ou do C. Ele quer saber o total de pessoas entrevistadas. Entendem isso? Então, agora é só somar todos esses valores. Ou seja, 90 mais 15 mais 25 mais 20 mais 55 mais 25 mais 10 mais 70. Eu vou resumir. Eu sei que dentro do A tem 150. Então, eu vou colocar aqui, ó, 150. Mais 55 mais 25. 55 mais 25 mais 10 mais 10 mais 70 que está do lado de fora. Agora, somando isso aqui, eu vou ter, ó,
150 com 55, 205. 205 com 25, 230. 230 com 10, 240. 240 com 70, 310. Então, está aqui a alternativa D, resposta correta. Beleza? De acordo com o gabarito, tudo certinho, não tem problema nenhuma nessa questão. Tranquilo? Observe que teve pessoas que esqueceram de somar os 70. E olha só o que a banca fez. Olha aqui, ó. 240. Então, quem esqueceu de somar os 70 foi para essa alternativa, dançou. E se você somar todos esses valores aqui, ó, 150, 120, 270, somar mais o 80, e você somando esses valores, e dependendo do que você não descontar, você vai encontrar a alternativa correspondente aqui. Mas o segredo é obedecer isso que eu falei aqui agora. Tranquilo? Então, resposta correta, letra D, belezinha, gabarito, joia. Tranquilo? Bom, vamos para outra questão agora, que é a questão número 14, né? A 14 também de raciocínio lógico matemático. Essa questãozinha, galera, ó, é essa aqui, ó. É uma questão de porcentagem, né? Foi uma questãozinha de porcentagem aqui. Nós chegamos de comentar sobre porcentagem e falamos sobre fração também. Como que eu encontro a fração de uma porcentagem? Galera, a fração de qualquer valor, a gente só precisa respeitar quem é o numerador e quem é o denominador. Para encontrar a fração de um valor, eu multiplico pelo de cima e divido pelo de baixo. É simples assim. Então, se o exercício disse que 3/5 de 20% corresponde a 6 pessoas, como que eu vou determinar o total de pessoas nessa sala? Muito simples. Primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar quantos por cento 3/5 é de 20%. Como que eu encontro isso, professor? Olha só. 3 sobre 5 vezes 20%. É assim que eu encontro a fração de 20%. Então, você multiplica por 3 e divide por 5. Ah, professor, eu poderia dividir por 5 e multiplicar por 3? Sem problema nenhum. Você pode. Então, eu tenho 3 vezes 20, 60. 60 dividido por 5, isso aqui vai dar 12. Se você quisesse, 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 3, 12. Então, eu tenho que 3/5 de 20% corresponde a 12%. Tranquilo? Beleza. Agora que eu sei o percentual, tá? Basta eu igualar. Ele não falou que 12%, na verdade ele disse que essa fração é igual a 12 pessoas. Ok? Então, como eu já descobri que a fração corresponde a 12%, é só fazer uma regrinha de 3. Olha só, galera, ó. 12% está para 6, 100% está para X. Por que 100, professor? Porque 100 representa o total de alunos dessa sala. E é exatamente o que ele quer saber. O total é 100% da turma. Beleza? Multiplica cruzado aqui, ó. Eu vou ter 12 vezes X igual a 6 vezes 100. 6 vezes 100, galera, é 600. O 12 está multiplicando, passo dividindo. E 600 dividido por 12, x igual a 50. Pronto. Resolvido. 50 vezes 12 é 600. Olha aqui, resposta correta, letra C, 50. Gabarito também legal, certinho, sem nenhum problema nessa questão, galera. Tranquilo? Então, se você errou, tá aí a dica do como que era para você ter feito para chegar na resposta correta. Beleza? Tranquilinho? Então, mais uma questão resolvida. Tudo de boa aí com a prova. E a última questão de raciocínio lógico, que foi a questão número 15, diga-se de passagem, a mais polêmica de todas, né? Foi a questão assim que a maioria dos alunos realmente acharam que essa questão deveria ser anulada, que não era,
que não tinha resposta nela, ou que tinha resposta em duplicidade, coisas desse tipo assim. Mas não tinha resposta nenhuma em duplicidade, a resposta está realmente presente na questão, sem problema nenhum, galera. O que exigiu essa questão foi realmente um conhecimento bem apurado de raciocínio lógico. Na verdade, eu não somente tinha que entender como que se nega uma proposição, mas como também como que se escreve a equivalência de uma proposição. Então é um exercício com um grau de dificuldade bem moderado, onde o aluno que não tivesse esse conhecimento realmente ia ter dificuldade. Vamos ler a questão aqui. Ele diz assim: de acordo com a lógica proposicional, a negação da frase "o advogado não foi convincente" e a petição foi cancelada. Ok? O advogado não foi convincente e a petição foi cancelada. Beleza. Ele quer saber qual é a negação dessa frase. Aí olha as alternativas. Se o advogado foi convincente, então a petição não foi cancelada. Segunda alternativa. Se o advogado não foi convincente, então a petição não foi cancelada. Terceira, o advogado não foi convincente, se e somente se a petição não foi cancelada. D, se a petição não foi cancelada, então o advogado não foi convincente. E a última, se a petição foi cancelada, então o advogado não foi convincente. Beleza. A primeira dúvida que surgiu aqui foi o seguinte: professor, para negar o conectivo e, porque esta proposição é uma proposição composta ligada pelo conectivo e, ó. O advogado não foi convincente e a petição foi cancelada. Então a negação é do conectivo e. Aí você aprendeu e não aprendeu errado. Como que eu nego o conectivo e? Aprendeu assim, ó. Para negar o conectivo e, a regra é a seguinte: conectivo e, negação. Troca-se o e pelo ou. Ah, então eu tenho que trocar o e pelo ou. Ah, beleza. Nega a primeira e nega a segunda parte, porque é uma proposição composta, onde eu tenho a primeira e a segunda parte. Então eu tenho que não a primeira parte e não a segunda parte. Lembram disso? Foi isso que nós ensinamos na regra de negação. Troca-se o conectivo e pelo ou, nega a primeira parte e nega a segunda parte. Pronto, é a negação do conectivo e. Tranquilo? Beleza. Bom, recordamos como que se faz para negar o conectivo e. Agora vamos voltar no texto. Professor, não tem ou aqui. Tem que ser anulada essa questão. Não é, galera. O fato de não ter ou não quer dizer que a resposta não esteja aqui. Ah, o correto seria, vou escrever ela bem aqui embaixo, ó. O advogado não foi convincente. Qual é a negação do não? A negação do não é só você tirar o não, tá? Quando eu nego duas vezes não, não, é como se fosse um sim. Então, ao invés de dizer que o advogado não foi convincente, a negação disso é dizer o advogado foi convincente. A negação do não convincente é o foi convincente. Ok? Beleza? O advogado foi convincente. A primeira parte, neguei. Aí troco o e pelo ou, tá certo? Ou, vou colocar bem grandão aqui, ó. Ou, beleza. Nega a segunda. Qual é a segunda? A petição foi cancelada. Qual é a negação da a petição foi cancelada? A petição não foi cancelada. Então vamos lá. A petição não foi cancelada. Beleza? O correto, se fosse levar em consideração só a questão do conectivo, a frase correta era para ser essa. Só que ela não está aqui, galera.
Não tenho essa frase aqui de forma direta, mas eu tenho de forma equivalente. Aí que pegou todo mundo. Porque a banca, ela não usou a forma padrão de negação, mas ela usou a equivalência de uma negação. E aí que eu disse que precisava ter uma certa habilidade. Por quê? Essa frase, que é a frase correta, é uma frase, uma proposição composta ligada por qual conectivo? Conectivo ou. Aí vai te remeter lá na equivalência do ou. Como que eu faço a equivalência do ou? Para nós fazermos o equivalente do ou, gente, ó, equivalência do ou. A equivalência do ou é o se então. Essa é a equivalência do ou, é o se então. Mas como que eu escrevo, professor, a frase? A equivalência fica assim: nega a primeira e conserva a segunda. Conserva a segunda. Essa é a equivalência do ou. Então, quando eu vou escrever o ou, uma proposição composta ligada pelo conectivo ou, na forma equivalente, uma forma equivalente de escrever ela é essa. Usa-se o conectivo se então, aonde a primeira parte da proposição composta eu vou negar e vou manter a segunda parte. Entenderam como que é a equivalência do ou? Eu estou falando de equivalência do ou. Nós vamos negar a primeira e conservar a segunda, do jeito que ela está. Só que a frase em questão agora, galera, já sabemos como que se faz a equivalência. Já sabíamos, né? Estamos recordando. A frase em questão agora não é mais essa. Essa não é a frase mais em questão. A frase em questão é essa que eu coloquei aqui embaixo. Porque esta é a negação daquela. Ok? A negação é o uso do ou. Porém, uma forma equivalente de escrever isso é negando a primeira e conservando a segunda. Quem é a primeira? O advogado foi convincente. Como que eu nego isso? O advogado não foi convincente. Observe que ele vai voltar ao padrão original. Ó. O advogado não foi convincente. Então eu vou colocar o se o advogado não foi convincente, porque estou negando, mas eu não nego aquela, eu nego a frase que deveria ser a frase originada aqui. Então, o advogado foi convincente? O advogado não foi convincente. Nega a primeira. Conserva a segunda. A petição não foi cancelada. Então, vamos lá. Letra A. Se o advogado foi convincente, olha só, ele não está negando a primeira, porque ele está dizendo que foi convincente. E a negação é não foi convincente. Então, não é a letra A. Já eliminei ela. Olha só. Letra B, que é a resposta correta. Letra B, que é a resposta correta. Se o advogado não foi convincente, observem, negação da primeira. O advogado foi convincente. Qual que é a negação? Se o advogado não foi convincente. Beleza, nega a primeira e o que acontece com a segunda? Mantém a segunda. O que diz na segunda aqui? A petição não foi cancelada. O que diz aqui? Então, a petição não foi cancelada. Pronto, resposta correta, letra B. Está escrito da forma equivalente. As demais, elas não correspondem. A letra C é primeiro porque usa o se somente se. É um conectivo que não corresponde à negação. Aqui ele fez uma inversão das ordens, tá? Não cabe a inversão das ordens aqui. E ele fala que o advogado foi convincente, a negação seria o advogado não foi convincente. Então, a letra D também está fora. E aqui ele fala que a petição foi cancelada e ele está negando a segunda, não pode, tem que conservar a segunda, então não pode ser a letra E. Por isso, resposta corretíssima, letra B. Tá? Realmente é uma questão de difícil interpretação, porque é aquilo que eu disse no início. Ela exigia não só você conhecer a negação da proposição do conectivo E,
como também conhecer como que se escreve a proposição composta ligada pelo conectivo ou na sua forma equivalente. Então, o que ele usou aqui foi uma equivalência. E aí causou toda essa confusão, mas a questão está corretíssima. Beleza, galera? Tranquilo? E chegamos ao final aí da nossa aulinha, tá? Espero aí ter contribuído com você, né? Que Deus abençoe, que vocês realmente consigam ter êxito nesse concurso, né? E nos encontramos numa próxima oportunidade, com a graça de Deus, porque, como eu sempre digo, só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo muito forte no seu coração, galera. Boa sorte para vocês, que Deus abençoe e até a próxima. Tchau! Clique like.